programa a seguir é livre para todos os públicos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Sessão Popular. Eu sou o Luiz, vocês já me conhecem, esse já deve ser o 5º episódio mais ou menos do canal. Tudo bem que eu não apareço em todos. Hoje a gente vai falar de um tema bem legal que gera bastante dúvida e que eu acho que vai ser bem importante para vocês, que são as variações de musicais. Gera-se muita dúvida se existe um padrão dos musicais da Broadway para o restante do mundo. Não, cada país é muito peculiar e tem seu próprio estilo. A Broadway é uma coisa, uma referência, mas não quer dizer que todo país é igual a Broadway. O Brasil, por exemplo, a gente tem um estilo muito variado de musicais. Mas para falar sobre o tema, a gente vai usar a Broadway como uma referência. Afinal, foi de lá que surgiu esse modelo de teatro musical e que foi se espalhando pelo mundo. Lembrando que vamos falar sobre como a história é contada e não exatamente sobre o que ela fala. E só para esclarecer, pessoal, essas informações sobre variações de musicais são baseadas na pesquisa da minha equipe. Não quer dizer que sejam só essas variações musicais. Podem existir outras e vocês podem se sentir livres para pesquisar mais, beleza? Musicais baseados em filmes são os musicais que vêm de produções cinematográficas, na maioria das vezes que tiveram muito sucesso e que viraram montagens teatrais. Nós temos vários exemplos. Nós vamos ter Meninas Malvadas, que vai estrear agora na Broadway e foi um sucesso de cinema, Legalmente Loira, Mudança de Hábito, A Escola do Rock e tantos outros. Alguns musicais que são um sucesso vieram de filmes não tão famosos como Kinky Boots, que tem um filme com pouca popularidade, mas o musical foi um estouro. E a Disney é a maior referência que a gente pode ter de filmes que viraram musicais. Afinal, todas as produções da Disney, com exceção da Aida, eram filmes musicais e viraram musicais da Broadway em seguida. O Rei Leão, A Pequena Sereia, A Bela Fera, Mary Poppins e alguns outros ganharam montagens musicais de palco. Musicais baseados em livros. São os musicais que são originários de livros e foram feitos em montagens da Broadway. Matilda é um exemplo nítido que é baseado na história do livro, mas que não tem nada a ver com o filme, que foi um grande sucesso. Tem diversos musicais atualmente fazendo sucesso na Broadway que são baseados em livro. O Wicked é um exemplo clássico baseado em livro. Les Misérables é um dos livros mais famosos da literatura. Fantasma da Ópera, A Fantástica Fábrica de Chocolate e Carrie a Estranha. Musicais jukebox. São musicais que as músicas não são originais, geralmente são utilizadas músicas de um artista ou banda, ou vários artistas e várias bandas no mesmo musical. Geralmente as músicas elas têm um estilo em comum, se são de vários artistas ou várias bandas, e elas ajudam a narrar a história. Os autores eles organizam as músicas e linkam na história, fazendo um próprio roteiro com a história e as músicas desses artistas. Então, no caso dos musicais de jukebox, as músicas, mesmo sendo de artistas diferentes, se encaixam nos momentos certos da história. Um grande exemplo de musical de jukebox e que ficou muito famoso dentre tantos foi o Mamma Mia, que as músicas elas são do ABBA e elas contam literalmente a história junto com o roteiro. As músicas, as letras têm exatamente o contexto da história. Já juntando com o jukebox, os musicais eles também podem ser biográficos, quando se utiliza as músicas do próprio artista para contar a própria história dele. No caso da Broadway a gente tem os Jersey Boys e no caso do Brasil a gente tem vários musicais biográficos. Nós temos Dois Filhos de Francisco, que conta a história do Zezé de Camargo e Luciano, Cazuza, Tim Maia, Elis Regina e tantos outros musicais. O caso mais recente de musical de jukebox é o musical da Abby, que conta a história da artista, mas não com músicas dela, com músicas de outros artistas que ajudam a narrar a história da artista. Então, resumindo, ele é um musical de jukebox e biográfico. Isso vai acontecer muito, principalmente no Brasil. Alguns exemplos clássicos da Broadway de musicais de jukebox são Rock of Ages, Priscila, Rainha do Deserto, o tão aclamado Mamma Mia e On Your Feet, que conta a história da Gloria Estefan. Esse é um dos musicais de jukebox mais recentes da Broadway. Já os musicais históricos, eles se baseiam em eventos reais, fatos que aconteceram sobre um povo ou uma cultura durante a história. A gente tem um caso bem recente que é o Hamilton, que ele se encaixa um pouco em um musical biográfico, porque conta a história do Alexander Hamilton, mas ao mesmo tempo ele é histórico, porque ele conta sobre a independência dos Estados Unidos. Temos alguns exemplos, e o mais clichê que a gente vai ter desse exemplo de musicais históricos é o Titanic, que é um musical não tão popular, não tão famoso, que não foi tão bem recebido, mas que é um musical que conta um fato histórico.
Além do Titanic, nós temos outros musicais históricos para ter como referência. Atomic, Sideshow e Bonnie e Clyde também são conhecidos pela sua história. Então chegamos aos musicais conceituais, onde a história é igualmente ou até mais importante do que as músicas em si. Geralmente os musicais conceituais, eles têm um trabalho totalmente diferente, uma construção cênica diferente e são até feitos para retratar críticas sociais. Um musical conceitual que tem feito grande sucesso atualmente é o Dear Evan Hansen, que faz uma crítica social ao suicídio. Outros exemplos de musicais conceituais são Next to Normal, The Rocky Horror Show, Foolies, Company e A Chorus Line. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Se vocês tiverem dúvidas sobre o tema, escrevam aqui nos comentários. Se inscrevam no canal, cliquem no sininho para receber as atualizações e aguardem novidades. Fui!